Entre os diversos pioneiros do karatê que emigraram de Okinawa para o Japão continental no intuito de promover sua arte, houveram certamente muitos daqueles que estreitaram seus laços a fim de progredir coletivamente. Contudo, esses laços nem sempre foram totalmente possíveis, dando origem a uma das maiores rivalidades da história do karatê. De um lado, Gishin Funakoshi, o pai do karatê moderno, e de outro, Choki Motobu, um dos maiores lutadores de sua era. Gishin Funakoshi pertencia à baixa classe da casta Shizoku, oficiais e burocratas que desempenhavam cargos políticos e administrativos dentro do governo, como também forneciam defesa militar para o reino de Ryukyu. Os Shizoku eram o equivalente à classe samurai do Japão. Inicialmente, um devotado educador e poeta, Gishin Funakoshi foi um homem extremamente político e cortês, sendo dono de fortes doutrinas sociais e filosóficas que cativavam facilmente o povo japonês. Consequentemente com isso, sua polidez e alta escolaridade lhe permitiram atingir as mais altas bolhas sociais da população japonesa e, assim, divulgar os ideais de sua escola por todo o país, a qual ficaria conhecida posteriormente como Shotokan. Choki Motobu, por sua vez, pertencia à nobre família da casta Udun, lordes feudais e suzeranos do reino de Ryukyu, que descendiam diretamente do príncipe Motobu, filho do 16º rei de Ryukyu, Shoshitsu. Ultimogênito entre 3 irmãos, Choki Motobu, apesar de sua linhagem favorecida, não teve direito à mesma educação e privilégio que seu irmão mais velho, que se tornou efetivamente o líder da 11ª geração do clã e detentor da arte palaciana da família, a Motobu Udunji. Com isso, Choki Motobu buscou desenvolver seu próprio método de combate, baseado nas diversas experiências que reuniu através de combates amistosos e instruções de renomados mestres da época, o qual ficaria conhecido posteriormente como Motobu Ryu. Choki Motobu pertencia a uma casta relevantemente superior à de Gishin Funakoshi. Contudo, essa divergência sanguínea ainda era uma pequena diferença se comparada às grandes contrariedades que ambos os mestres ainda teriam ao se encontrarem. Choki Motobu chegou ao Japão em 1921, onde se instaurou em Osaka, buscando lecionar seu estilo próprio de karatê. Contudo, o fato do mesmo até então possuir uma metodologia de ensino resumida e não dominar o idioma japonês lhe estagnaram em um ponto onde não haviam grandes chances de crescimento no Japão. Foi quando, como uma luz no fim do túnel, Choki Motobu finalmente encontrou a oportunidade de promover seu karatê. Foi através de um cartaz em Kyoto que anunciava uma luta local entre um boxeador estrangeiro e um judoca que Choki Motobu viu a chance de finalmente reverter a situação a seu favor. Choki Motobu foi até o local e assistiu à luta entre os dois combatentes. E então, após a vitória do forte pugilista, decidiu candidatar-se para enfrentá-lo no dia seguinte. Os espectadores ficaram surpresos ao observarem um homem, já em seus 50 anos, desafiar o temível boxeador. Seu nome era Jean Kentel, um alto e robusto boxeador e levantador de peso da Estônia, que já havia se apresentado na Sibéria e na China, e serviu por alguns anos como treinador para o próprio exército japonês. Além disso, Jean Kentel foi o responsável por introduzir o treino de kettlebell no Japão, prática a qual já era muito popular na Rússia e em países eslavos. Ao avistar seu desafiante de avançada idade e baixa estatura, Jean Kentel, com aproximadamente seus 1,80 m, riu-se desdenhosamente, apertando sua bochecha como sinal de deboche.
primeiro round começou. Os dois cavaleiros lutaram seguramente durante todo o assalto, até que houve um intervalo para o segundo round. Choki Motobu não poderia aceitar ser derrotado por um estrangeiro em sua própria casa, e então, com espírito determinado, se preparou para definitivamente acabar com seu adversário no próximo assalto. A campainha tocou, e Kentel imediatamente investiu um soco com força total contra Motobu, que desviou-se ligeiramente e atingiu um poderoso soco contra a têmpora de seu adversário, nocauteando instantaneamente. Astônicos, os espectadores foram à loucura, celebrando a vitória de Choki Motobu em meio a uma estrondosa salva de palmas por seu inesperado e grandioso feito. A reputação de Choki Motobu começou a crescer e se espalhar exponencialmente pelo Japão, principalmente devido à cobertura que a luta teve nas páginas da 9ª edição da aclamada revista Kingo, a revista de maior importância e popularidade do Japão no século XX. Fora efetivamente por meio deste artigo que muitos japoneses ouviram falar pela primeira vez sobre o karatê no Japão. Contudo, apesar da honorável retratação de combate na revista, algo deixou Choki Motobu muito descontente. As gravuras que ilustravam seu combate mostravam a imagem de outro homem, Gishin Funakoshi. Desconhece-se a razão do porquê Choki Motobu não fora devidamente retratado. Desatento erro de imprensa ou deliberada representação de imagem, esse ocorrido potencializou a rivalidade entre os dois lados. Choki Motobu alegava desdenhosamente nunca ter ouvido falar sequer uma única vez em Okinawa de Gishin Funakoshi. Então, em certa ocasião, decidiu prestar-lhe uma breve visita em Tóquio, para finalmente conhecer quem era este homem tão popular que ensinava ativamente o karatê no Japão. Segundo algumas narrativas, Gishin Funakoshi lecionava e demonstrava o karatê a alguns jovens, quando Choki Motobu apareceu subitamente e agarrou-lhe a mão, desafiando-lhe. Funakoshi se demonstrou relutante diante daquela situação tão repentina. Então, Motobu imediatamente o projetou contra o solo com um grande baque. Funakoshi, no entanto, não demonstrou espanto com o seu adversário, levantando-se rapidamente e desafiando-lhe de volta. Motobu não mediu esforços para novamente projetá-lo contra o solo. Funakoshi levantou-se ainda uma terceira vez e, audaciosamente não se dando por vencido, o desafiou novamente, sendo assim projetado uma última vez contra o solo. Outra narrativa mais resumida também conta que no primeiro encontro entre os dois, Motobu solicitou a Funakoshi que o demonstrasse uma defesa efetiva contra um soco seu, e que ao ter seu soco defendido, Motobu ligeiramente teria agarrado a mão de Funakoshi e o projetado contra o solo. Seja qual versão for a verdadeira, é evidente que desde esse fato, Choki Motobu e Gishin Funakoshi se tornaram inimigos declarados. Choki Motobu declarava que Gishin Funakoshi era um manipulador barato, que recorria de suas belas e eloquentes palavras para conseguir ludibriar o público, fazendo-os acreditar que ele era um especialista em algo que não era. Motobu prometia que expulsaria definitivamente Funakoshi do Japão, fazendo-o retornar de volta para Okinawa. Gishin Funakoshi, por sua vez, declarava que Choki Motobu não passava de um reles analfabeto e ignorante, que nada realmente entendia sobre a essência do karatê, demonstrando genuína repulsão e descontentamento onde quer que o nome de seu rival fosse mencionado. Apesar de suas grandes diferenças físicas, filosóficas e visionárias, ambos contribuíram efetivamente de forma positiva para o karatê,